E aí, pessoal, como é que vocês estão, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido e amado podcast No Filter. Eu amo essa voz de interlocutora sexy que eu faço no início do episódio, aproveitando enquanto eu não tomo esse raio desse chá, eu fico completamente louca, começo a falar, embolo tudo, minha dicção vai lá pra casa do caramba, ninguém entende nada, recebo hate e ninguém nunca mais ouve o meu episódio. Inclusive, vamos falar sobre isso que eu acabei de cometer agora, que é falta de paz. Gente, hoje o tema é muito sério. Eu até trouxe aqui minha caneca de peitos pra gente falar sobre esse tema, porque é uma coisa muito importante. Eu diria até que é um dos temas mais importantes que eu já falei aqui nesse podcast com vocês, que é sobre paz, porque a gente tem alguns conceitos a serem quebrados até o final desse episódio que mudaram a minha vida. Isso não é, empenhei... Não, realmente mudou a minha vida. Eu sou uma pessoa que eu busco diariamente ter mais paz. E não só no sentido de, minha vida é prazerosa, eu tenho paz, eu sou tranquilo. Não, paz genuína. Paz genuína. E não vai achando que ter paz vai ser algo fácil. Eu tenho paz, já tudo bem. Não, paz é uma escolha. Você ser uma pessoa que tem paz é uma escolha diária. Eu separei vários pontos extremamente importantes pra gente conversar aqui. Então, primeiro de tudo, esse negócio, esse conceito de paz é muito lindinho até você precisar conquistar ela. Porque quando você chega lá, naquele estágio de Buda, de monge, tá tudo certo. Vai lá, escala o Everest, fica lá em cima fazendo... É isso. Mas assim, eu não cheguei lá ainda. Então o processo, ele é doloroso, é difícil. É esse lance de ser madura, ter sabedoria, não é algo fácil. É até engraçado, gente, que sempre que eu vou orar, uma coisa que eu lembrei que sempre que eu vou orar, eu tenho um bloqueio em pedir pra Deus sabedoria. Você não tem noção. Eu chego no, Deus, obrigada pela minha saúde, peço paz, saúde, mas quando vem na parte do sabedoria, eu fico... Porque se eu pedir sabedoria, Deus vai me dar situações difíceis pra que eu adquira sabedoria. Porque não é tipo assim, tu vai na Shopee e compra 500 pílulas de sabedoria. Tu tem que conquistar e é difícil. Então muita gente quer ser sábio, muita gente quer chegar nesse estado de paz, de calmaria interna mesmo, genuína. Fala aqui da genuína, mas não está disposto a pagar o preço. Porque não é fácil. Definitivamente não é fácil a gente ter paz nos dias de hoje. Tá bom? Deixa eu beber um chazinho que eu tô ficando meio biruta. Esse negócio de ficar gravando pra vocês tarde me deixa meio biruleibe das ideias. Calma aí. Nem falei com o nosso sabor do chazinho de hoje. Gente, chazinho de hoje de maçã com canela, delicinha, quentinho aqui. Inclusive, apoiado no meu livro de inglês, gente. Primeiro livro da minha vida, que eu estou conseguindo ler inglês, muito realizada. Muito feliz com isso. Mas, vamos lá. Todo mundo quer viver em paz. Mas ninguém tá afim de cortar relação, de abaixar o ego, de tirar o orgulho de si mesmo, de admitir que tava errado. Eu sei que tu não gosta de admitir que tava errado. No teu namoro, você nunca vai falar, poxa, meu amor, desculpa, eu estava errada. Até porque nós mulheres não erramos. Mas assim, a paz, ela é uma escolha, a sabedoria é uma escolha. Eu não quero que você fique romantizando esse conceito do que é ter paz, do que é ter sabedoria, porque não é assim que funciona. A gente tem que buscar, a gente tem que conquistar. E nesse episódio eu vou te falar algumas dicas para que a gente aprenda nesse processo mais. Porque não é porque é algo doloroso a gente ser pessoas mais maduras que não vai ter algo positivo nisso, entende? Então, de tudo que acontece na nossa vida, a gente consegue tirar proveito. Absolutamente tudo. E eu falo disso pra vocês sempre, porque tiveram muitas situações pra mim que aconteceram que, cara, qualquer pessoa poderia falar, nossa, que merda, eu tava lá, pô, que bom que isso aconteceu, porque agora eu não erro mais nisso. Então é muito aquele ponto do, cara, me dá outro erro, porque esse erro aqui eu não vou cometer de novo. Então, é fácil a gente desejar ter paz. Agora é difícil a gente pagar o preço pra realmente ter paz. Então, a gente cresceu achando que... Eu fiz várias anotações muito incríveis aqui. Mas a gente cresceu achando que a paz era um estado que a gente chegaria depois que a vida estivesse perfeita. Então, eu vou ter paz quando meu quarto estiver arrumado. Eu vou ter paz quando tiver aquele carro. Eu vou ter paz quando conseguir mudar pra aquele apartamento. Você já se percebeu com esse tipo de afirmação? E se tem uma coisa que eu tento é excluir o e se da minha vida. É absolutamente tudo. Tipo, e se eu estivesse naquele lugar agora? E se eu estivesse naquele lugar? Não. Gente, cara, eu conheço tantas pessoas que vivem nessa idealização de uma vida e que nunca vão chegar na vida perfeita, que nunca estão satisfeitas. E o ser humano é uma praga. Gente, o ser humano é uma praga. Vou contar uma história pessoal aqui que aconteceu comigo.
Quando eu me mudei pra esse apartamento aqui, gente, é um apartamento de 150 metros quadrados. É um bom tamanho, assim. Pra mim, incrível, porque, gente, durante uma boa parte da minha vida eu vivi em kitnet de, sei lá, 8, 10 metros quadrados. Então, estar aqui é um sonho. E eu lembro que o pré-apartamento, ele foi algo de muita ansiedade. Eu tava muito nervosa pra chegar aqui. E quando eu me mudei, cara, foi a realização de um sonho, assim. Tipo, eu não acreditava. Eu sentava nessa cama, olhava pro mar e eu ficava... Eu não acredito que eu tô aqui. Tá bom. Deu 1 mês e meio. Uma amiga minha se mudou pro apartamento de, acho que 300 metros quadrados. Pronto. Falei, não. Isso aqui não é tão grande. Ele não tem uma piscina aqui dentro. Gente, juro pra vocês que eu fiquei nessa pira. E foi algo... Não tô falando que foi algo de ingratidão, mas é que é algo intencional... não intencional. Algo inconsciente, sabe? Do ser humano, de sempre estar insatisfeito, de sempre buscar mais e mais e mais. E sim, a gente tem que ter esse tipo de, cara, determinação, de... Como é que é a palavra que não é ganância? Aquela palavra lá, cara, que a gente fica tentando querer mais. Não lembro. Mas a gente tem que buscar as coisas. A gente não pode parar, entendeu? A gente tem que ter... Ai, que hoje eu não consigo lembrar dessa palavra. Tu deve saber qualquer palavra aí. Tu tá falando, fala, filha da mãe, fala a palavra. Ambição, exatamente. A gente tem que ter ambição na nossa vida de querer ser pessoas melhores, morar em lugares melhores, ter um carro melhor, mas assim, a gente não pode nunca ficar insatisfeito com o que a gente tem hoje. E eu me vi uma pessoa que eu fiquei, cara, aqui não tem uma piscina gigante, né? Aqui dentro do apartamento. Mas, gente, na mesma hora eu falei, tá de sacanagem. Tá de sacanagem? Tipo, eu sem querer eu entrei nessa onda do... e se eu tivesse algo aqui no meu apartamento a mais? Tipo, um quarto a mais e tal? E se eu tivesse, sei lá, uma cozinha... Sabe, tipo, eu falei, cara, eu tô colocando uma expectativa que não é minha na minha vida. Tipo assim, algo que... Cara, há poucos meses atrás eu tava me mordendo pra me mudar. E como que, do nada, isso aqui foi jogado fora, assim. No sentido de, tipo, tem que querer mais. Sim, a gente tem que buscar mais, mas até que ponto? Até que ponto a gente tá disposto a nunca ter paz com o que a gente tem hoje, entende? Até que ponto você vai conseguir medir esse equilíbrio do buscar mais e valorizar o que você tem? Porque o buscar mais, ele não contrapõe o ser grato, entende? Então, quando a gente fala de ser uma pessoa que tem paz genuína e uma cabeça tranquila assim mesmo, eu acho que a gratidão é um dos pilares mais importantes de todos. De ser grata por absolutamente tudo. E eu tô até me arrepiando falando isso pra vocês, porque é uma coisa que eu vejo muito na minha vida, no sentido de... Eu sempre busquei ser uma pessoa grata. E eu sei dos benefícios que isso me traz. Tirando o lado espiritual, que eu nem preciso falar aqui, mas ia entrar em outra atmosfera, mas... Na gratidão real mesmo, porque... Gente, meu pai é bombeiro, eu lembrei disso agora, que era uma coisa que eu cresci meio que vendo, né? Mas, gente, cada história é ruim. Cada história é ruim, de gente de criança que morre, de criança que é assassinada, não sei o quê. E eu sempre cresci com esse pensamento de que, cara, só de eu acordar é um privilégio. Só de eu estar aqui falando com vocês agora é um privilégio. Sabe, só de eu não estar numa cama de hospital é um privilégio. Então, querendo ou não, essa gratidão, ela meio que foi enraizada por conta desse contexto. Isso até que me faz bem, sabe? Não essas situações, pelo amor de Deus, tá repreendido, mas... essa percepção da realidade. Porque a gente fica muito nesse mundo de internet, comparando a nossa vida, e o outro sempre tá melhor, a vida do outro é muito melhor do que a minha, porque o carro, porque a casa, porque o namoro. E nunca volta pra si e fala, cara, olha o que eu tenho. Quantas pessoas no mundo não matariam para ter o que eu tenho hoje? Acesso à internet, às vezes, gente. Tem países que as pessoas não conseguem nem ter rede social, dos regimes que tem. Então... Eu acho que um dos primeiros passos para que a gente chegue naquele ápice do monge budista no Everest é a gente ter gratidão. E eu sei que é papinho de coach, seja grata e blá 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 blá. A gente sabe disso, que é chato ter que ouvir isso, porque é um esporro que a gente sempre ouve. Mas é que faz diferença, cara. É o pilar de tudo. Do que adianta também você, enfim, ser uma pessoa que até chega lá, mas você não tem gratidão. Você não é feliz de verdade, você não tem paz. E aí, vale do quê? Vale do quê? Então... Ser grata pelas pessoas que estão à tua volta, pela tua realidade, pela tua vida. A partir do momento que você é grato, você fica aberta a receber as coisas novas que Deus tem pra gente, sabe? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente tem que quebrar na nossa cabeça. A paz, ela não vai chegar quando tudo ficar calmo. Ela chega quando você para de depender do externo pra se manter completa. Então, às vezes a gente acha que...
um cenário tranquilo necessariamente está ligado a um cenário de paz. E nem, às vezes não é assim. Cara, já teve momentos de tipo de, por exemplo, numa briga, alguém te insultar e você só não responder. Tipo assim, gente, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que, cara, eu já fui daquelas de, eu não levo desaforo pra casa. Não levo, resolvo meus BOs. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Eu era a pessoa mais doente do mundo quando eu chegava em casa. Mais estressada, mais sobrecarregada, mais preocupada, mais ansiosa. Quando eu ficava nessa de, eu não levo desaforo pra casa. Não levo. E quando eu entendi que muitas das vezes as pessoas, elas não vão querer entender o seu lado numa discussão. Que às vezes a gente... Cara, eu acho muito louco essas discussões que, tipo assim, que não é um querendo chegar num consenso com o outro. É um querendo expor o seu ponto contra o outro, tá nem aí. E não tá nem aí. Então, muitas das vezes, numa discussão, você vai querer mostrar o seu lado. Você vai querer mostrar a injustiça que você sofreu. Você vai querer mostrar o seu ponto. Mas se a pessoa não estiver aberta pra ouvir, realmente vale a tua paz tu ficar ali batendo boca e não porque eu disse, não vale. E não é porque era um cenário necessariamente tranquilo externamente que era um cenário tranquilo por dentro, porque é uma luta interna muito grande. A gente, tipo assim, eu sinto como se fosse várias vozinhas. Não, fala isso aqui. Não fala não, esse não é o momento. Não, mas isso aqui que ele te fez, que ela te fez. Não, calma aí. Agora eu tô no meu melhor estado. Então, quando a gente começa a buscar esse autoconhecimento, é incrível, porque a gente consegue discernir, por exemplo, os momentos que a gente vai estar apta pra falar alguma coisa. Porque eu hoje em dia, por exemplo, quando algo me magoa, vamos supor, no meu relacionamento, algo me magoou. E eu sei que, por exemplo, se eu falar naquele mesmo momento, eu vou colocar um estresse, uma raiva que não é minha, entendeu? Então, só que dói. Gente, quando eu chego aqui em casa, e essa criatura chamada Breno Coelho deixa o raio da tampa do vaso aberto, eu fico pra morrer. Mas eu vou lá, invoco o monge budista e falo, tá, isso aqui não é o momento. E aí mais tarde eu chego, poxa amor, eu te falei que eu não gosto da tampa do vaso ali, mijada, com o negócio pra cima, você pode, por favor, na próxima, nem falar não tão calmo. Gente, isso faz surgir muito mais efeito do que se eu gritar, seu Brena, você tá maluco? Eu vou te matar, garoto. Surge muito mais efeito. Então, é isso que eu falo sobre a paz e sabedoria e maturidade. Não é algo fácil, mas são escolhas que a gente faz que no final a gente vai ser muito beneficiado. Porque esse exemplo da tampa do vaso é só uma das coisas que é até uma estratégia para que você tenha êxito no que tu quer. Porque às vezes a gente, na hora da emoção, a gente se irrita, a gente fala, a gente grita. Que se a gente tivesse guardado um pouco essa emoção pra dentro, a gente conseguiria resolver aquilo de um jeito muito melhor. Só que se a gente for colocar essa expectativa de boas resoluções no colo de outras pessoas, a gente tá ferrada. Gente, o mundo tá maluco. As pessoas, elas não estão nem aí. As pessoas não estão nem aí. Gente, eu fico de cara com umas situações. As pessoas não se importam, não dão a mínima. E você fica aí pensando em como eu posso agir. O pessoal não tá nem aí. Tá nem aí. Tá, então vamos lá. Pontos importantes se você está disposta a querer paz. Cortar contato com gente que você ama, mas que só suga você. Se afastar de grupos que você sempre quis fazer parte. Ser mal interpretada por simplesmente não querer ou dizer não. Gente, o não, ele é forte. Então, matar o ego quando ele tá faminto por validação é uma coisa muito importante de... O ser humano, ele tem esse ego, né? Foi até essa situação que eu citei do apartamento. Não era nem uma questão de ego, mas era uma questão de tipo de... Não, agora tá insuficiente porque eu tenho que ter mais, eu tenho que estar sempre tendo mais e mais. Não é nem sobre o outro, é sobre mim. E isso não era algo saudável. Não era mesmo. Então, vamos lá. Uma história pessoal minha que eu separei. Isso aqui foi... Cara, é surreal. Eu não sei se vocês também são assim. Mas, às vezes, é como se eu precisasse de muito pouco pra que eu perdesse minha paz. Vamos supor, postei uma foto lá, meu shape lindão, de biquíni, não sei o que, a pessoa tá elogiando. Eu fico feliz, a beça, tô vendo a evolução. Cara, vem só um Carlos Eduardo 94679 e fala assim, caraca, tá mó feia, tá mó magra. Que eu já fico tipo, não é possível. Não, esse cara tá louco. Olha como é que eu tô, olha a evolução que eu tive. Não sei o que. Tipo assim, eu fico, cara, tem 100 pessoas elogiando, por que eu tô me preocupando com o tal do Carlos Eduardo? E essa é uma situação minha, mas pensa aí no teu lado. Quantas das vezes, tipo, muitas pessoas te deram uma validação, te apoiaram, te incentivaram, mas teve uma que foi contra, já destruiu o teu mundo.
E a gente, cara, é como se fosse até algo intrínseco do ser humano, sempre essa pessoa fora do padrão, sabe? Se tem muitos elogiando, tu sempre vai dar mais atenção pra aquele que tá criticando e... É um jogo de matemático, sabe? É um jogo matemático. E é algo difícil porque chama atenção, dói e machuca porque a gente quer a aprovação de todo mundo. A gente não fica contente se um só falar que tá ruim. A gente quer que 100% das pessoas achem que a gente tá acertando e deem a validação, e deem apoio, e deem incentivo, mas se a gente for ficar sempre buscando a nossa felicidade em validação externa, a gente nunca vai ser feliz. Nunca. Porque sempre vai ter alguém que vai se incomodar, sempre vai ter alguém que não vai gostar do que você tá fazendo, sempre vai ter alguém que não vai te apoiar, e é isso aí. É isso aí. Fim. A tua vida, a tua felicidade, a tua paz não podem depender nunca de terceiros. Nunca. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso aqui é uma expectativa que eu coloquei ou é uma expectativa do outro sobre a minha vida. E no final, quando você começa a criar essa consciência sobre você, você toma uma decisão pensada. Você não vai fazer uma faculdade que você não fale, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto, é isso que eu vou fazer. E aí se vier alguma título e falar, nem, sei lá, vai fazer, por exemplo, vai fazer educação física, vai ficar desempregada, vai virar Uber. E você vai falar, tudo bem, tia. Eu respeito, e isso é sincero mesmo, eu respeito sua opinião, mas assim, é o que eu gosto de fazer. Às vezes, vale mesmo ficar batendo boca? Vale lá, não, olha aqui o dado de X formados para X Ubers do Brasil. Porra, você acha que realmente vale? Gente, eu acho que eu tenho um espírito meio de velha, sabia? Quanto mais tempo passa, eu devo ganhar acho que uns 5 anos mentais a cada aniversário de um ano que eu faço a mais, sabe? Então, tipo assim, fiz 20 anos, pra mim tô na casa dos 60 já. Se alguém vier falar, por que tu vai fazer isso? Porque eu quero. Porque, sei lá, não sei o que eu tô fazendo também, tô vivendo minha vida. Você para de precisar da satisfação pras pessoas quando você começa a escolher a paz. Então, às vezes é difícil. Nós somos pessoas de opiniões, a gente quer dar opinião o tempo inteiro, até quando não foi solicitada, quem dirá quando é solicitado às vezes. Mas sempre pensa 2 vezes, vale a pena eu me desgastar com essa situação? Vale a pena? O que essa pessoa tá falando aqui, vale a pena eu perder o tempo da minha vida com isso aqui? Uma premissa que eu tenho, muito forte pra mim, é que, gente, o tempo não volta mais. O tempo, ele não volta. Então, todo o tempo que você gasta é como se fosse fichinhas que você vai gastando ali infinitamente e é isso aí, entendeu? E eu fico, cara, será que vale a pena gastar uma fichinha com essa criatura aí de Deus? Com essa criatura? Porque não é você que vai mudar a cabeça daquela pessoa, entende? Então, muitas das vezes, eu tô falando pra você usar isso em qualquer exemplo da sua vida, tá? Não necessariamente uma situação específica, mas pessoas que vão aparecendo, situações que vão acontecendo. Cara, no meio de trabalho tem muito isso, às vezes uma pessoa ali te incomodando, te perturbando, na faculdade tem muito isso também, então a gente tem que selecionar as nossas batalhas. É isso que eu quero falar pra vocês. Então esse conceito de paz, ele não é um conceito daquele monge budista, entende? É algo que dói, é algo que é doloroso, mas que a gente tem que buscar, porque no final é muito bom você dormir com a cabeça em paz no travesseiro. E você falar, cara, fui excelente. Fui o que eu era pra ser. Então, um momento pra gente pensar aqui mesmo. Qual que é a paz que você diz que você quer, mas que você ainda não teve coragem de bancar? Então é muito fácil você chegar e falar e pensar assim, cara, eu escolhi fazer essa faculdade aqui, mas o pessoal não concorda, meu pai tá indo contra, minha mãe tá indo contra, meu namorado. O que falta você fazer? Que decisão falta você tomar? Tô dando um exemplo pra você. Mas a paz que você quer, ela exige uma decisão que você não tomou ainda, entende? Então, eu quero que essa tarefa de casa do podcast de hoje, que você pense muito bem. Porque a gente falar que, eu quero ter mais paz, eu quero não sei o que, eu quero ser... É muito fácil. Agora a gente sentar a bunda na cadeira e ver que a gente tá errando, que está nos afastando nessa nossa versão que é genuinamente feliz e dorme bem no travesseiro, faz. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é me idealizar como se fosse a Renatinha daqui a uns 15 anos. O que essa... Ai, gente, acabou. Ai, que soninho. Cara, esse chás, ele me deixou com um soninho tão gostoso. Mas, enfim, o que essa pessoa, 15 anos pra frente, faz que você não faz? Porque eu me idealizo muito, tipo, eu sou aquela pessoa que acorda cedo
e lê aquele livro e faz aquela tal coisa que hoje eu não tenho coragem de fazer. Entenda que essa pessoa que você idealizou, ela já é você. E você já tem esses traços que ela tem pra fazer o que ela faz no futuro, entende? Vocês são a mesma pessoa. Então é como se você fosse no futuro e pegasse um pouco das habilidades dela pro seu presente, pra que você chegue lá. Foi um papo bem de maconheiro agora. Tem que fumar um pra conseguir entender a vibe. Mas idealiza essa pessoa que você é daqui a 15 anos. E eu tenho certeza que a pessoa que você idealizou é uma mulher que dorme em paz de noite, sabe? Que chega na cama de noite. Vou parar com esse papo de sono que já tô ficando pra lá e pra cá. Mas é uma mulher que chega em casa à noite e fala, cara, que dia bom. Porque eu fiz exatamente o que eu tinha que estar fazendo. Uma coisa que também me traz muita paz no meu dia a dia, que inclusive eu aprendi isso na minha mentoria de prosperidade que eu faço. Mentoria de design de vida e prosperidade. Minha mentora, ela fala muito disso pra mim, de que a pessoa, ela entra nesse fluxo de prosperidade, de felicidade, de paz, quando ela faz exatamente o que ela deveria estar fazendo. Então, por exemplo, uma situação que eu lembro muito aqui, cara, gente, eu odeio planilha. Eu odeio planilha, odeio. Eu sou criativa, eu sou criadora de conteúdo, então eu me sinto bem produzindo, fazendo vídeo, editando vídeo, criando roteiro e criando publicidade. Eu me sinto bem fazendo isso. Agora, me coloca pra fazer um financeiro de uma empresa. Gente, eu procrastino, o negócio sai horrível, não dá certo porque não é o que eu sou boa. Agora, pensa no meu namorado. Gente, o cara faz planilha assim, ó. Ele faz, ele resolve, eu fico, gente, como é que ele consegue fazer aquilo? E quando eu me coloco nessa posição de fazer algo que eu não tenho que fazer, não que eu não seja capaz, mas que eu não tenha que fazer, porque se eu estivesse fazendo, eu estaria desperdiçando uma energia, entende? Porque é como se a gente fosse umas bexiguinhas com água. Então cada coisinha que a gente vai perdendo a nossa energia barrar a atenção é como se fosse um furinho. Se no final do dia tem vários furinhos na bexiga, cara, tu vai estar desperdiçando água ali com coisas que retorno que vai dar. Então a gente ir lá e fechar esses furinhos que não fazem sentido é muito bom, porque você vai ter mais água, mais energia pra jogar nessas coisas que você é boa e que você tem que estar fazendo. Então, isso só vem com a clareza mesmo de refletir sobre sua vida, sobre suas ações, o que você pode melhorar, o que você não pode, sabe? Mas eu acho que esse rolê de ter paz genuína, ele envolve muito essa clareza de que você tem que fazer o que você tem que fazer. Não que você não seja capaz, mas que você escolhe gastar a sua energia em alguma coisa específica, porque é aquilo que te traz paz. E não é aquela... o que eu falo paz, tá? Me entenda aqui. Não é você fumar um vape de cranberry, ficar doidando numa festa, pô, tô arrasando aqui, cara, eu me amo. I want tonight, I wanna breeze outra. Isso que eu falei que eu tava fluente em inglês, né, no começo do episódio. Mas assim, essa dopamina de festa e de sei lá, e o que tu faz aí pra ter dopamina, inclusive eu tenho até medo de perguntar isso, não é essa dopamina que eu tô falando, porque não é algo ligado a um alívio instantâneo. Você ser uma pessoa que tem paz, não é uma pessoa que busca muito prazer momentâneo, que tá sempre ali buscando dopamina em alguma coisa e se aliviar, porque quanto mais você sobe, maior a queda. Nesse sentido de hormonal, neurotransmissor mesmo. De você ficar buscando dopamina, quando ela vai embora você se sente um lixo. Então isso não é ter paz. Ter paz é você ser uma pessoa constante. É algo acontecer a você e isso não te tirar muito do eixo, nem tanto pra cima, nem quanto pra baixo. Novamente, não é algo fácil, tá? É algo que a gente busca diariamente, porque a gente é ser humano, a gente tem emoção. Eu não quero que nós sejamos pessoas frias, de que não sentem nada e sempre pensam com a cabeça e blá, blá. Não quero isso. Eu quero que a gente consiga lidar com as adversidades que acontecem, mas de uma forma mais tranquila. Porque no final todo mundo está ganhando. Você vai conseguir resolver as situações de uma melhor forma, você vai conseguir deitar sua cabeça no travesseiro e se sentir bem com o que você fez, como você agiu, com as pessoas, com as suas relações interpessoais. Então, você melhorando a tua paz, a tua sabedoria, a tua tranquilidade é algo que beneficia não só você, mas aos outros que estão ao seu redor. Porque, gente, é muito chato conviver com gente pé no saco. Ai, gente pessimista. Ai, eu não tenho saco. Então, escolher a paz é algo diário. Entenda isso. Então, vamos lá. Pra finalizar esse podcast. Inclusive, esse episódio foi mais curto do que todos os que a gente já fez. Mas é porque tem muita coisa que envolve o que eu tô falando aqui com você, que eu já coloquei em outros episódios. Mas, basicamente,
Só pra gente ter um resumão. Tá, Renatinha, vamos lá. Eu escolhi ter paz. Eu quero ser essa pessoa que tem mais clareza, mais felicidade das decisões que toma sobre a própria vida. Às vezes eu sinto que eu vivo muito no automático. Primeira coisa que me ajuda muito a focar na minha própria vida. Gente, diminuir o uso de telefone. Eu sei que tu não quer ouvir isso. Eu sei. Mas o meu papel aqui é eu falar o que tu não quer ouvir. Mas, gente, o quanto que mexer no telefone excessivamente me deixa distraída, vocês não têm noção. É assim, é papo de, por exemplo, eu tá mexendo no telefone e aí no dia seguinte eu vou, hoje eu vou fazer um jejum. Hoje eu só vou entrar pra postar, não vou ficar consumindo. Cara, meu dia, ele muda completamente. Eu tô... Pausa do bocejo. Não tô falando que a gente não tem que consumir rede, óbvio que a gente tem que estar aqui por um motivo. Mas o ponto mais importante é a gente ter esse controle de, tipo, cara, isso aqui tá me ajudando ou isso aqui tá me afundando ainda mais? Tipo, era pra eu estar fazendo isso? Era pra eu estar aqui perdendo meu tempo vendo as comprinhas da Shein de uma pessoa X do TikTok? Era pra eu estar fazendo isso agora? Porque isso tira a minha paz. E isso tira a sua, com certeza, inconscientemente. Quando você tem um trabalho pra entregar, uma pendência que está pendente e você fica lá procrastinando. Seja lá o que você tá fazendo aí na tua rede social. Então, buscar essa regulação da dopamina é muito importante, cara. É uma coisa que eu reparei que tava me bagunçando um pouco em relação à dopamina. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de música. Muito. Gente, eu me sinto muito sozinha, né, aqui em casa. Então, eu escuto muita música. Só que eu reparei que às vezes eu conseguia estudar com uma música tocando. Não é tipo assim, um lo-fi, tipo... Não, gente, era tipo assim. Um rock, entendeu? Negócio. Tipo, cara, olha como é que minha dopamina tá tão desregulada que eu só consigo fazer uma tarefa ouvindo um troço assim nos meus ouvidos. E aí tem 2 dias. Tem 2 dias só que eu tô, tipo, exercitando mais esse silêncio e fazer as pazes com o silêncio pra que eu organize meus pensamentos. Tá sendo ótimo. E eu acho que eu tô vivendo a minha melhor fase de paz, assim, mental geral da minha vida. Porque foi uma semana na qual eu me dediquei a organizar a minha agenda pra compromissos plausíveis, sabe? Tipo assim, às vezes a gente vai nessa de amanhã eu vou ser produtiva, amanhã eu vou fazer tal coisa, não vou mexer no telefone, coloca 100 mil compromissos só pra marcar o checklist, não consegue fazer metade, se sente frustrada. Mas foi uma semana que eu coloquei metas alcançáveis, que eu diminuí o uso de telefone, que, cara, tive até algumas conversas difíceis essa semana e eu me surpreendi muito positivamente com o meu posicionamento, porque, eu tendo uma conversa mais chatinha, eu sempre fui uma pessoa que me exaltei muito. Não no sentido de brigar e gritar, mas do meu lado emocional. E, às vezes, eu tenho uma tendência a ser um pouco ignorante a opiniões contrárias à minha. Eu reconheço isso e é uma coisa que eu tento mudar, entende? Então, às vezes, nesse tipo de conversa, já ia logo pra tipo, não, que não sei o que, nada a ver. E me fechava ao externo. E, cara, eu estar trabalhando nisso, nesse defeito, nessa deficiência minha, tem sido muito bom pra mim. Porque eu só tenho a ganhar, eu só cresço. Eu só cresço. Então entenda que tudo que você ouviu aqui nesse episódio de hoje, a única coisa que vai mudar pra você é que você vai crescer, vai evoluir, vai amadurecer. Então, o processo, ele não é bom. Não é mesmo. Ele é doloroso, ele machuca, a gente tem que se forçar a aprender. Muitas vezes a gente vai pensar, cara, por que dói tanto? Por que só eu passo por isso? Por que a outra fulana não tá passando por isso que eu tô passando? A gente se compara, a gente se frustra, mas eu te garanto que no final da caminhada a gente vai falar, cara, eu agradeço por cada pedrinha, cada arbusto, cada caminhada, cada viado que passou correndo na estrada. Eu agradeço por tudo. Porque no final, eu tô chegando àquela pessoa que eu sempre idealizei ser, porque eu acho que a nossa vida é sobre isso. Tipo, eu quando era novinha, assim, me perguntavam, quem você quer ser com 30 anos? Óbvio que não segue muita coisa, mas a base é a mesma. De uma mulher feliz, de uma mulher realizada, com os meus filhos e com um bom relacionamento e, sabe, com uma espiritualidade sempre ativada, próxima de Deus. E, cara, querendo ou não, a gente quer chegar naquele lugar dos 30 anos e tá, enfim. 30 anos é uma idade subjetiva, mas chegar naquele lugar que a gente sempre almejou. Mas acho que o mais importante é essa retomada no processo. Toda vez que você cair. Porque quando você começa a buscar mais paz, sabedoria, não quer dizer que você virou agora um monge lá do Everest. Você não briga com ninguém, você não discute com ninguém, você é a pessoa mais tranquila. Não é sobre isso. Mas sobre você retomar cada vez que você erra. Isso é constância. Não é você nunca errar, nunca cometer uma burrada, nunca vacilar com alguém. Mas é você, no momento após ter feito isso, você
no mínimo, sentir um arrependimento de falar, cara, não era pra ter feito isso. Sabe? E mudar. E chegar e se colocar nesse lugar de estou vivendo a vida pela primeira vez, de pedir desculpas e falar, cara, eu fiz isso e eu me arrependo, assim. Me arrependo. Não queria ter feito isso com você, eu posso ter te machucado, eu posso ter te ferido. Então, assim, me desculpa de verdade, eu pensei. Cara, esse desprender de ego, orgulho é a coisa mais prazerosa que tem. Eu me sinto um ser superior. Juro pra vocês que eu me sinto um ser superior quando eu me vejo nessa posição de reconhecer meu próprio erro. Pra mim, gente, é muito prazeroso chegar aqui no podcast pra, cara, mais de 60 mil pessoas que ouvem esse podcast. Mas falar aqui pra vocês que eu tenho defeito, que eu era uma pessoa, que eu sou uma pessoa ignorante a opiniões contrárias, porque isso me traz uma paz que eu fico, cara, se eu me sinto tão tranquila com esse fato, se não era algo tipo, escondido aqui, ninguém pode saber e tal, que eu sou assim, não, eu já reconheci, é um ponto fraco meu, eu tenho vários outros pontos fortes, e aí que eu tô melhorando os pontos fracos, e cada um tem os seus. Eu acho que quando a gente começa a ter mais paz e mais maturidade, a gente entende também que, cara, é a primeira vez de todo mundo viver nessa vida. Então não crucifica as pessoas, sabe? Porque às vezes tem muita gente que vai ser de uma forma com você por simplesmente medo e preocupação. Só que isso vai se reverberar ao mundo como, às vezes, um julgamento, uma fala mais pesada, mas no final a intenção da pessoa não era essa. Então, tenta sempre tentar olhar contextos e situações. Tudo que acontecer a você, comece a analisar a vida da pessoa. Por que essa pessoa tá falando aquilo? O que aconteceu pra ela falar disso aqui agora comigo? Por que ela age dessa forma aqui? Será que não foi algo que aconteceu? Aquela situação X? Que é como se as pecinhas do quebra-cabeça fossem se encaixando e você não colocasse tanto peso em cada situação. Então, cara, quer ter paz? Pegue sua cruz, sabe? Tipo assim, se você quer ter paz, você vai ter que renunciar. Você vai ter que acabar com o teu ego, você vai ter que acabar com o teu orgulho, porque não é algo fácil. Mas eu te garanto que é algo muito, mas muito gratificante. É muito gratificante você olhar pra aquela pessoa que você tá se tornando e falar, cara, eu tô no caminho certo. Tudo que eu tenho agido tá condizente com o que eu quero. Assim, eu tô vendo um progresso na minha vida nessa área aqui. Tô me dedicando mais, tô estudando mais, tô lendo mais, tô orando mais e tá fluindo. Eu tô em paz. E não é só falar. Não é só você chegar no espelho e falar, eu sou uma pessoa que tem muita paz. Não é assim que funciona. Não é mesmo, queria que fosse. Porque não é o espelho não é a gente da lâmpada, não. Mas eu acho que todo mundo tá vivendo o próprio caminho. Então é um ponto muito importante também não ficar comparando o raio do teu caminho com o caminho alheio do outro, que não tem nada a ver com a história. Se compara sempre com o teu ontem. Não se compara com o outro. Se compara com o teu ontem. Que aí sim você vai conseguir metrificar, tirar insight. Ai, eu odeio palavra em inglês, eu odeio. Ai, gente, saiu sem querer. Mas eu odeio falar esse tipo de vamos fazer um brainstorming. A deadline... Ai, gente, eu odeio. Mas quando você analisa tudo que você tem feito, você consegue tirar vários insights. Então, acho que, cara, paz é sobre isso. Eu acho que o mais importante a paz é você estar fazendo o que você deveria estar fazendo. Às vezes até pode ser algo errado. Só que você tá cumprindo com o teu coração, com o teu feeling, com o teu faro. De tipo, cara, eu não sei porquê, mas eu tô sentindo. Eu tô sentindo que é pra fazer isso aqui. Não é algo bom, obviamente, né? Porque às vezes nossa intuição só manda a gente fazer besteira. Mas eu tô sentindo que nessa situação específica é pra eu dar esse passo aqui. Dá. Porque e é isso que vai te trazer paz. E não necessariamente você ser uma pessoa que tem paz é equivalente a nunca fazer burrada, não cometer burrada. Porque assim, pra mim, pra eu ter paz que eu não tinha lá meus 14 anos, beijar os 10 numa festa e falar, pô, agora eu tô em paz, peguei 10. Gente, que vergonha. E era uma burrada, mas na época era que me deixava em paz. Então na época eu tava lá na minha cabeça, eu tava feliz, entendeu? Mas assim, no final eu fico, cara, só faz merda, cara. Adolescente só faz merda. Eu acho que é com essa história que eu vou encerrar o nosso episódio de hoje, pra deixar o episódio mais curtinho pra vocês, um episódio mais pocket, um guia de bolso. Mas só algo que eu sinto no meu coração, não se cobra tanto, sabe? Tipo, todo mundo tá aqui tentando fazer o melhor de si a cada dia, mas tenta fazer sempre um pouco a cada dia, melhorar um pouco.
Larga isso de ser sempre uma pessoa 880. Ou eu faço desse jeito aqui, ou eu nem faço. Eu sei que tu é assim, para de ser assim, para de ser maluca. Isso não faz sentido. Vai aos poucos, 1% a cada dia, você vai ver que no final de 1 ano, 6 meses, você virou outra pessoa completamente diferente e vai chegar muito mais perto daquele monge budista do Everest que a gente quer. Um beijo, até o próximo episódio.